Era de mais uma aula de geografia aqui com o professor Francisco Souza e hoje, excepcionalmente, estarei substituindo aqui o nosso mestre Adriano Ramalho. Infelizmente, o nosso mestre Adriano Ramalho teve um probleminha de saúde, tá? E aí, hoje ele não vai poder ministrar esta aula, tá? Mas na próxima aula, o nosso professor Adriano Ramalho vai estar de volta dando sequência às aulas de geografia. Então, para quem não me conhece, para quem entrou agora, né? O meu nome é Francisco Souza, e vou ministrar as duas aulas de geografia que nós temos hoje, né? É um momento excepcional em decorrência de um probleminha de saúde que o nosso mestre Adriano está passando. Tranquilo? Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui quem está conectado. Olha só, Betânia 3, será que é basicamente os mesmos polos, né? Lá das trilhas, né? Betânia 3, Betânia 5, deixa eu ver mais, São Lourenço 2, não, São Lourenço não estava na aula de trilhas, não. Então é Betânia 3 e 5, Dom Inocêncio 1 e São Lourenço 2, né? Estão aí conectados assistindo, né? Para assistir a nossa aula de geografia, tá? E hoje nós vamos trabalhar o quê? Hoje nós vamos trabalhar cadeias produtivas com destaque aí para o petróleo, né? Então nós não vamos trabalhar não só essa parte do petróleo, mas nós vamos trabalhar também outras fontes de energia, ok? Então olha só, vamos partir aqui para o nosso slide, né? Para nós avançarmos no nosso conteúdo, né? Como vocês podem observar, no nosso slide inicial nós temos o quê? Nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode ver o nome deste amigo de vocês, tá? Que há pouco instante estava trabalhando nas trilhas do Piauí. Agora vamos trabalhar geografia, substituindo aqui essa figura, né? Incomparável, e o nosso grande mestre Adriano Ramalho, tá? E a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia. Conteúdo de hoje, cadeia produtiva do petróleo e dos minérios, né? Além de outras fontes de energia que nós vamos observar no decorrer da nossa aula, né? A data de hoje é este dia 6 de setembro, né? 6 de setembro aí, antecipando o feriado da Independência, que será amanhã, dia 7. Então hoje, dia 6 de setembro, terça-feira, 6 de setembro de 2022. E no slide seguinte, né, no nosso roteiro, nós temos o quê? Nós temos no nosso roteiro cadeia como conteúdo, como objeto do conhecimento, cadeia produtiva do petróleo e dos minérios, né? E aí o objetivo da nossa aula, né, o objetivo, né, a explanação dessa aula é exatamente proporcionar, fazer com que vocês saibam analisar os derivados, né, conhecer os derivados do petróleo e compreender como eles são importantes para a economia mundial, tá? O petróleo, gente, é muito importante. Da matriz energética mundial, o petróleo corresponde a 31,5% da matriz energética mundial. E olha que existem várias matrizes energéticas, tá? Mas o petróleo sozinho corresponde a esse percentual. Tranquilo? A nossa aula, né? Será uma aula expositiva e dialogada, né, sobre o objeto de conhecimento, sobre o objeto do conhecimento, ou seja, sobre a cadeia produtiva do petróleo e dos minerais. E aí realizando também a parte prática, que é exatamente com a resolução de exercícios de questões, além, tá, de atividade para casa. E aí, gente, no nosso slide seguinte, nós temos aqui uma menção sobre um tópico referente a fontes de energia, né? Então, as fontes de energia, né, são fontes usadas, né, pela sociedade, pelos humanos, né, exatamente para suprir, né, a carência, né, para fornecer energia. Energia esta que vai ser usada, né, em vários âmbitos, né, seja no âmbito econômico, né, seja no âmbito doméstico, tá? E aí abaixo você vê a imagem, ela destaca algumas fontes de energia. E aí a imagem, ela destaca, né, ela faz menção exatamente a um grupo chamado de fontes de energia renováveis, tá? Que é exatamente a energia eólica, né? Com certeza aí por onde você mora, né? Por onde você já andou, você já deve ter visto, ou então nas imagens de TV, você já deve ter visto
este catavento, né? Este aerogerador, né? Que nós chamamos, né? Que é um aerogerador. Então, esse elemento, né? Ele representa exatamente a energia eólica, aquela energia que é produzida a partir da força, a partir da movimentação, né? Produzida pelo vento. Tá? Inclusive, aqui no Piauí nós temos, né? É um estado de destaque na produção desse tipo de energia. Inclusive a região Nordeste, né? Ela é destaque nesse tipo de produção de energia, energia eólica. Inclusive aqui no Brasil, a região Nordeste é a que tem maior potencial, é a que mais produz energia eólica, tá? Com destaque aí para o estado do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Ceará e o nosso Piauí, ok? Essa plaquinha aqui, com certeza, você já deve ter visto, né? É uma placa fotovoltaica, né? É uma placa fotovoltaica, é uma placa, né, que ela absorve a energia, né, produzida pelo Sol, né? E aí, a partir disso, ela produz energia, né? Ou seja, a energia solar, tá? No slide seguinte, o que nós podemos observar? Aí o destaque para fontes de energia, onde você vê as fontes primárias, tá? Que a partir da transformação, né? Dão origem a fontes secundárias, certo? Então, olha só, as fontes primárias se referem ao quê? A recursos energéticos disponíveis na natureza ou que dela podem ser obtidos de forma direta, né? Essas são as fontes primárias, né? São recursos energéticos disponíveis na natureza ou que dela, né, ou seja, da natureza, podem ser obtidos de forma direta. Como exemplo, nós temos o petróleo, né, que é exatamente uma fonte de energia, né, não renovável. Não renovável por quê, gente? Porque o petróleo, né, não só o petróleo como o carvão mineral, eles são combustíveis fósseis. E aí a constante exploração dessas duas fontes, tá? Isso vai ocasionar no futuro, né, o exaurimento, né, a extinção, o fim dessas duas fontes. Tá? E aí essas duas fontes, tanto o petróleo quanto o carvão natural, elas surgiram naturalmente, só que foi por meio de um longo processo, né, tempo geológico, para se formar. Passou-se milhões de anos, né, para que o petróleo e o carvão mineral tivessem origem, tá? E aí ela tá nesse grupo aí de fontes de energia não renováveis, exatamente porque elas não se repõem facilmente, tá? É diferente, por exemplo, da energia solar, da energia eólica, né, que nós temos, né, exemplos de fontes, né, que não tem fim, vamos dizer assim, né? O seu uso, a sua exploração não vai ocasionar, né, o fim da energia produzida pelo Sol, nem vai ocasionar o fim dos ventos. Não, pode usar à vontade que esses dois elementos que proporcionam, né, essa energia não vai chegar ao fim. É diferente, por exemplo, como nós já destacamos aqui, do petróleo e do carvão mineral, que ao se fazer uso, ao se extrair constantemente, né, essas riquezas, né, do subsolo, um dia pode demorar, mas vai chegar ao fim, tá? Fontes secundárias, né, se referem a produtos energéticos oriundos de fontes primárias, né, ou seja, oriundos dessas fontes primárias, tá? Mediante processo de transformação. Olha aí o óleo diesel. O óleo diesel é fruto aí de quem? Do petróleo. O petróleo está nesse grupo aí de uma fonte primária, tá? E assim como o óleo diesel, a gasolina de aviação, o querosene, né, a parafina, né, são exemplos aí de derivados do petróleo, né? No caso aí, como fonte mesmo, né, nós podemos destacar o óleo diesel, a gasolina, tá? São exemplos aí de produtos oriundos de uma fonte primária, no caso aí os dois exemplos que nós destacamos,
do petróleo, tá? Então são produtos energéticos oriundos de uma fonte primária, mediante o quê? Só que para chegar a essa condição de óleo diesel e gasolina, eles passaram por um processo de transformação. Tá? Por isso, né, recebe o nome de fontes secundárias. Tranquilo? Alguma pergunta aí, por parte de Betânia 3 e 5, por parte da Inocência 1? Olha aí, via YouTube, nosso amigo aí, o Gabriel André, né? Assim como o Hugo. A galerinha que está assistindo aí via YouTube, né? Alguma pergunta? Lembrando, qualquer pergunta, qualquer dúvida, coloque aí no chat, né? Não conclua a nossa aula ficando com dúvida, é muito importante, né? A participação de vocês, a exposição de sua dúvida referente à nossa aula, referente ao conteúdo específico, tá? Para que assim, né, você tenha o máximo conhecimento possível, né, em relação ao conteúdo que nós estamos abordando. Olha aí, o nosso amigo Gabriel André até destacou aí, mencionou, deu uma boa tarde para o nosso mestre Adriano. Mas você que está entrando agora, não só outros, né, não só você, mas outros também que estão entrando agora, eu destaco que excepcionalmente hoje eu estarei substituindo aí o nosso mestre Adriano Ramalho, né? Já que o nosso amigo, nosso professor, teve um probleminha de saúde, e aí hoje, infelizmente, ele não pôde comparecer, mas está melhorando e na próxima aula ele vai estar 100%, com todo vigor, com toda alegria, para estar aqui com vocês, ministrando as aulas de geografia. Tranquilo? Olha só, no nosso próximo slide, o destaque ainda é para o petróleo, né? O petróleo aí que é considerado um hidrocarboneto, né? Fóssil, sedimentar, marinho, formado aqui no período Mesozoico. Então o petróleo, gente, ele se formou, né, há milhares de anos atrás, né? Vários e vários anos atrás, né? A gente nem calcula, não é analisando em tempo humano, e sim em tempo geológico, tá? Ou seja, um tempo bem longo, tá? E aí foi nesse período que o petróleo formou-se, tá? Ele formou-se a partir do quê? A partir do momento, a partir do fato de que animais marinhos, restos de animais, tá? Foram soterrados e aí passaram por transformações químicas, né? Devido a diferentes condições de temperatura e de pressão, até que deram origem ao petróleo, tá? Hidrocarbonetos é referente ao quê? O próprio termo hidro vem de água, quer dizer que ele se formou em ambiente, né, que tinha envolvido por água, né? Foi em ambiente marinho, tá? Porém, a presença do petróleo, vocês devem saber disso, não é apenas em ambiente marinho, tá? Nós temos petróleo também em ambiente terrestre, tá? Vocês sabem, já devem ter ouvido, já devem ter visto, né? Exploração de petróleo em ambiente terrestre, tá? Então, olha só. Aqui você observa uma plataforma, né? Extraindo petróleo aí do mar, de uma área marítima, né? Aqui você vê ele in natura, né? Essa substância viscosa, né? E aí, com relação à estrutura que você observa aí ao lado, né, à direita do seu vídeo, essa plataforma, né, o Brasil, né, ele é tido como referência, né, nesse tipo de exploração, né? Inclusive, até a própria tecnologia que o Brasil já desenvolveu, né, ela chama a atenção por parte do mundo, já que é algo, é criação tupiniquim, né? É criação brasileira mesmo, né? Não, o que eu quero dizer, não a plataforma em si, mas eu digo a técnica de se explorar petróleo, né, no fundo do mar, né? Já que no caso aqui do nosso petróleo, né? O nosso petróleo, a maior parte do nosso petróleo, ele é extraído, né, no mar, né? Ele é o chamado petróleo offshore, né? É aquele petróleo que é extraído
do mar. Né? Tem o petróleo onshore, exploração onshore, que é aquele que é extraído no continente, e tem o petróleo offshore, que é aquele que é extraído do mar, né? Aquele que é extraído da área, né, que o mar está cobrindo, né? Claro, né? Que o mar está cobrindo, ok? Olha só, as fases aí de aproveitamento, né? Fases de aproveitamento do petróleo. Então nós temos, olha só, como fase nós temos a prospecção, nós temos a extração, nós temos o transporte, nós temos o refino, nós temos a distribuição. Então o petróleo, né, ou seja, para ele chegar, né, a dar origem àqueles derivados que nós conhecemos, então esse petróleo ele passa por várias fases, né? Ele passa pela prospecção, ele passa pela extração, a retirada, depois o transporte, depois o refino, né? É no refino em que se vai obter, né? Em que se vai obter os diferentes derivados. Aí tem a distribuição, na distribuição é que vai ser, né, distribuída para diversas partes de um determinado território. Então, olha só, no nosso próximo slide, né, o destaque é exatamente para os derivados do petróleo, né? Os derivados do petróleo. Então, observe que esse produto aqui, né, ou seja, da forma como ele está, ele vai passar por várias fases aí, por vários processos, até dar origem, o quê? Até dar origem a produtos que nós conhecemos como derivado do petróleo, né? Já que são vários os produtos derivados do petróleo, viu, gente? Até mesmo roupa, né? Existe tecido, né, derivado do petróleo, nylon, poliéster. Olha aí, como derivados do petróleo nós temos aqui, ó, a gasolina para a aviação, o querosene, tá? O óleo diesel, né? O gás de petróleo, o petróleo puro ou bruto, né? Asfalto. O asfalto é o que a gente chama mesmo de resíduo, né? Aquela parte mesmo mais. Nós temos aqui o nafta, o gasóleo, nós temos aqui a gasolina, né? A famosa gasolina. A gasolina especial, aditivada, né? E o óleo lubrificante, né? São exemplos aí de derivados do petróleo. Mas além desses aí, ainda existem outros, né? Existem outros derivados, né? Existe a parafina, tá? Pode-se obter plástico a partir do petróleo, né? E aí seu uso, né? Pode ser como combustível industrial, combustível para veículos, né? Além de produzir outros produtos, tá? Então aí você tem exemplos de derivados do petróleo, ok? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, no nosso próximo slide, o destaque agora é exatamente para as maiores reservas provadas de petróleo em 2020, tá? Maiores reservas comprovadas de petróleo em 2020. E aí tem a seguinte diferença, viu, gente? Tem aqueles países, né, que estão na lista ali entre aqueles que detêm as maiores reservas, e existem os países que estão naquela lista daqueles que estão entre os maiores produtores, tá? No nosso caso aqui em estudo, o destaque é exatamente para as reservas, né? E aí, em primeiro, né, aquele país que detém a maior reserva de petróleo é exatamente o nosso vizinho aí, o nosso vizinho ao norte do nosso Brasil, né, a Venezuela, né? E aí, em segundo, vem exatamente a Arábia Saudita, em terceiro, o Canadá, né? Em quarto, nós temos o Irã, né? Em quinto, o Iraque, sexto, a Rússia, sétimo, o Kuwait, né? Oitavo, Emirados Árabes Unidos, nono, Estados Unidos, 10, a Líbia, né?
A Nigéria está em 11º, o Cazaquistão em 12º, aí nós temos a China em 13º. O Brasil, ele vai estar aqui na 16ª posição, né? Ou seja, como aqueles países que possuem as maiores reservas de petróleo, tá? E aí, olha só, o que eu quero chamar a atenção de vocês. Inclusive, esses dados são bem recentes, viu, gente? Falamos aqui em 2020, mas foi atualizado aqui em julho de 2021, é bem recente, tá? Então, olha só, nessa lista, o que eu quero chamar a atenção de vocês, né? A presença, a quantidade, né, de países que fazem parte do Oriente Médio. Individualmente, a maior reserva ela está na Venezuela, maior reserva. Mas, quando você vai analisar a parte do mundo onde se tem as maiores reservas, a maior reserva está localizada exatamente ali na região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio, tá? No Golfo Pérsico, na região ali do Oriente Médio, tá? Então, no Oriente Médio, nós temos que países? Olha só, nós temos aqui, olhando a nossa lista, nós temos aqui a Arábia Saudita, faz parte do Oriente Médio, o Irã, o Iraque, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos. Nós temos aqui olha só, a Nigéria está na África, né? O Cazaquistão está na Ásia, não faz parte do Oriente Médio, mas aí o que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? A Argélia também fica na África, não é? O Brasil na América do Sul, né? Aí você vê lá, o Canadá está na América do Norte, Venezuela, América do Sul. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, quanto às reservas, é que exatamente as maiores reservas de petróleo estão na região do Oriente Médio, ali pelo Golfo Pérsico, por ali, naquela parte. Tá? E aí dessa lista, nós temos quantos países daquela área? Nós temos a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes, né? Nós temos aí 5 países, né, que fazem parte dessa lista aí, que apresenta as maiores reservas de petróleo do mundo, estando localizados lá no Oriente Médio, ok? Então, observe que essa lista aí das maiores reservas é pegando cada país individualmente, viu? Individualmente. Agora, individualmente, vocês vão ver que o número 1 é a Venezuela, mas quando você analisa no mundo, né, as regiões, a que mais apresenta, a que mais tem petróleo, né, onde estão as maiores reservas, é exatamente a região ali do Oriente Médio, tá, ali pelo Golfo Pérsico. Na imagem aqui você vê alguns símbolos, né? No caso aqui, é o símbolo, essa aqui é a logomarca da OPEP. E o que é a OPEP, professor? A OPEP é a organização dos países, né, exportadores de petróleo, né? Essa organização dos países exportadores de petróleo, a OPEP, ela possui 13 países, né, como integrantes, tá? E ela foi criada em 1960 pela Conferência de Bagdá e ela tem sede em Viena, capital da Áustria. Tá? Então essa OPEP, ela agrupa aí muitos países produtores, né, grandes produtores de petróleo. Tá? E aí ela foi criada exatamente com o objetivo, né, vamos dizer assim, né, controlar, né, organizar as políticas, né, de distribuição, né, de produção de petróleo dentre esses países. Tranquilo? Alguma pergunta? Os nossos amigos que estão nos assistindo aí pelo IPTV, pelo YouTube. Olha só, no nosso próximo slide, né, no nosso slide seguinte, né, o destaque é exatamente para a importância, né, do petróleo. E aí, galera, o petróleo ele tem uma grande importância mundial, né,
para vocês terem ideia, né, mais de 30% da matriz energética mundial é referente, vem do petróleo. Mais de 30%, né, vem do petróleo. Então, olha só, aí nós temos, né, mais exemplos, tá, de produtos, né, que são advindos, né, que têm origem no petróleo. Olha só, do petróleo, está vendo aqui o barril? Né? Separação dos componentes seguida de reações químicas, né? Já que cada produto desse aí que vocês estão observando na tela tem uma forma para se obter, uma temperatura, né, exigida para se chegar, né, para se fazer determinado tipo de produto que você vê aí na tela, ok? E aí, como derivado do petróleo, nós temos aqui o plástico, é exatamente o plástico. Inclusive, o fato do plástico ser de difícil decomposição, ele se deve exatamente a essa matéria-prima, no caso o petróleo. Né? O fato do plástico ter difícil decomposição se deve à presença do petróleo. Aí nós temos tecido, nylon, exemplo, nylon, poliéster, são oriundos do petróleo. A borracha, né? Borracha também é oriunda do petróleo. É porque tem muita gente que imagina, quando se fala em petróleo, só imagina no combustível, né? Só imagina no óleo diesel, na gasolina, no querosene de aviação. Mas tem vários produtos que muitas vezes você nem imagina que veio do petróleo e vem, né? Como é o caso aí de alguns tipos de tecido. Essência de perfume, gente, essência de perfume. Determinado tipo de corantes, né? Detergentes, medicamentos, né? Medicamentos aí, ó. Inseticidas, fertilizantes, né? Para deixar o solo mais fértil, né? Mais propício para gerar determinado cultivo, explosivo, tintas, assim com colas. Então, observe aí que são vários os produtos aí que são oriundos, né, do petróleo, tá? No slide seguinte, o destaque aí exatamente para a questão do petróleo, né? A presença do petróleo em território brasileiro, tá? Então, primeiramente, vou chamar a atenção de vocês, né, para essa estrutura, né, essa plataforma. Né? A Petrobras tem tecnologia que é referência, né, referência mundial, quando se trata de exploração de petróleo em alto mar, né, por meio aí dessas plataformas, essas plataformas petrolíferas, tá? Que aí, uma coisa é se extrair o petróleo de ambiente terrestre, da parte continental, petróleo onshore. A outra é extrair de ambiente marinho, né? Em alto mar, ou seja, o petróleo offshore. Tá? E aí a maior parte, que eu quero destacar para vocês, do petróleo brasileiro, ele está localizado exatamente. A maior parte do petróleo brasileiro, ele é extraído, ele está localizado exatamente, né, no solo que fica abaixo do mar, tá? No solo que fica abaixo do mar, né, que é coberto pelo mar, ou seja, em área marítima. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? E aí o outro ponto que chama a atenção do nosso petróleo, nossa, mas o nosso Brasil, né? Extrai tanto petróleo, mas por que esse problema todo nos combustíveis? Olha, o nosso petróleo é o seguinte, primeiro a qualidade, a característica. O nosso petróleo, comparando com o petróleo que é lá do Oriente Médio, o nosso petróleo é considerado um petróleo pesado.
em termos de qualidade, não é um petróleo muito bom. Né? Serve, claro, claro que é útil. Mas comparando com o que é extraído, por exemplo, lá no Oriente Médio, o nosso petróleo é um petróleo pesado. O do Oriente Médio, a qualidade é tão boa, né? Que alguns exageram, que dizem que lá para o carro andar, né? Para ser usado no carro, ele não precisa nem passar pelo refino, basta tirar do subsolo e já colocar direto no veículo, né? Esse petróleo lá do Oriente Médio. Mas é claro que isso é um exagero, né? E isso é fazendo menção, né, à alta qualidade, a pureza que esse petróleo lá do Oriente Médio possui. É um petróleo fino, leve. E aí, em razão disso, né, tiram essa brincadeira, né, de dizer que o petróleo lá já pode ser colocado direto no tanque do carro, que já faz movimentar o carro. Mas não é bem assim, né? É só uma menção, né? Ou seja, uma referência destacando que o petróleo de lá é de alta qualidade. Tá? E aí o nosso petróleo aqui, por ser esse petróleo bruto, dá até esse detalhe, né? A questão das refinarias que nós temos aqui no Brasil, a questão do período que elas foram implantadas, criadas, né? Eram refinarias para se trabalhar com um tipo de petróleo, depois descobriu-se outro tipo de petróleo que já não se adequava ao refino naquele tipo de refinaria. Aí exige que aquele tipo de petróleo seja refinado em uma outra parte, fora do país, para depois voltar. Tá? Então tem toda essa problemática, né, que termina tendo influência na distribuição dos combustíveis. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Olha só, no nosso próximo slide, né? Agora a referência exatamente para a Petrobras, né? A Petrobras, né? A empresa brasileira, né? Petróleo brasileiro, né? Petróleo do Brasil, tá? Petróleo do Brasil S.A. E aí essa Petrobras, né? Ela é a responsável aí pela extração, pelo refino, distribuição, tá? Do nosso petróleo. Tá? Essa empresa ela foi criada no governo de Getúlio Vargas, tá? Em 3 de outubro de 1953. Tá? Criada no governo de Getúlio Vargas. Tá? Olha só, ela foi criada no dia 3 de outubro de 1953 durante o governo de Getúlio Vargas, né? Como uma empresa estatal de petróleo, né? Ou seja, o objetivo da criação da Petrobras era apenas trabalhar, né, atuar nessa área, né, de petróleo. Tá? Na época em que surgiu, a criação da empresa era vista como uma garantia de monopólio, tá? Ou seja, uma garantia de monopólio do setor petrolífero, garantia de monopólio do setor petrolífero, por parte de quem? Por parte do poder público, né? Por parte do Estado. Tá? Petrobras ela tem sede no Rio de Janeiro. Né? Olha aí. E aí você já deve ter ouvido falar no pré-sal, né? Pré-sal foi descoberto em 2006, né? 2006 e ele, na época, né, causou todo aquele alvoroço, né? Foi muito noticiado, exatamente por, nessa área, existia uma grande quantidade de petróleo, né? A uma profundidade bem grande. E aí isso facilita para o Brasil, porque o Brasil já é referência, né, nesse tipo de exploração em águas profundas. Tá? E você vê o mapa, né, a parte, né, onde está localizado aí o pré-sal, tá? Pré-sal brasileiro, você vê aqui na parte superior mais ou menos onde está localizado. Tá? Você vê aqui. E aí você vê que ele fica próximo dos estados da região sudeste, né? Ali próximo ao Espírito Santo, próximo ao Rio, né? Litoral do Rio e São Paulo.
né? Além de um pouco aí do estado do Paraná e Santa Catarina. Né? E aí nessa área, onde se extrai muito petróleo aqui no Brasil, nós temos a Bacia do Espírito Santo, a Bacia de Campos e a famosa Bacia de Santos, né? Durante muito tempo, a Bacia de Santos, né, ela era tida como a maior produtora de petróleo, né, do Brasil. Depois, a Bacia de Santos, né, ocupou o posto aí de número 1, né, a que produz mais petróleo. Né? Vem lá da Bacia de Santos. Né? Olha aí, e o pré-sal, né, para entender como essa estrutura aí do pré-sal. Olha só. Então, o pré-sal, né, você pode ver aqui a profundidade, né, a que profundidade ele está, né, chega em torno aí de 5.000, né, metros de profundidade. Então, você vê que existe uma lâmina d'água, né, claro. Você vê aqui o navio, olha só. Aí a parte inicial tem a lâmina d'água, depois a camada pós-sal, essa parte aqui, a camada de sal, ou seja, essa parte aqui, e a camada pré-sal, essa parte aqui. Então você vê que é um tipo de petróleo, né, que para se extrair não é algo assim tão fácil não, né? O bom do petróleo que foi encontrado nessa área, que é o quê? Nós falamos que o petróleo do Brasil não era um petróleo de muita boa qualidade. Petróleo pesado. Esse petróleo que foi descoberto aí na área do pré-sal, ele já é um petróleo de boa qualidade, né? Muito boa qualidade. Porém, você observa aí por esse esquema, né? Dá para ter noção, isso aí se você não precisa ser geólogo, não precisa ser engenheiro lá da Petrobras, dá para ter noção só por essa estrutura da dificuldade que é de se extrair, né, esse recurso dessa área. Além de ser em alto mar, né, a dificuldade que você vê aí devido a essas estruturas, né, que apresentadas aí no esquema. E aí, galerinha, como nós falamos anteriormente que nós teríamos uma explanação nessa parte teórica e uma parte referente ao exercício, que é exatamente essa que nós vamos começar agora a abordar, né, a destacar para vocês aí. A primeira questão, olha só, o que nos diz aí a primeira questão? O Brasil já conseguiu a autossuficiência na produção de petróleo para o consumo interno. Ou seja, não necessita importar essa fonte energética. Esse fato se deve à exploração de jazidas localizadas em vários pontos do território nacional. Nesse sentido, marca a alternativa que indica os maiores produtores de petróleo no Brasil, né? Os estados que mais produzem petróleo no Brasil. Então, olha só. Será que a letra A, galera? Se fosse a letra A, né? Se esse primeiro estado aí tivesse presente, tivesse na lista daqueles que mais produzem petróleo, né? Seria bom para o nosso estado, não seria? Então, a letra A nós já podemos descartar, né? Não é a letra A, né? Ou seja, até que o Rio Grande do Norte, né, se destaca, a Bahia e o Espírito Santo, mas já no Piauí nós não temos, não faz parte aí dessa lista, né, dos maiores produtores, né? Letra B, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são potências mais agrícolas, né? Lá são verdadeiros celeiros agrícolas, né? Lá se destacam muito pela produção, no caso do Mato Grosso, produção de soja, rebanho bovino. Goiás também na produção de soja, assim como Mato Grosso, né? Milho, algodão. Então, são verdadeiros celeiros agrícolas. Mas a pergunta é referente ao quê? Ou seja, os maiores produtores de petróleo no Brasil. Letra C.
Ficaram aí as letras C, D e E. E aí, qual alternativa que vocês acham, hein? É a letra C, D ou E? C, D ou E? Olha, gente, letra C, Acre, Rondônia, Amapá e Pará, né? Esses estados não estão na lista, né, dos maiores produtores, né? Nem o Acre, nem Rondônia, até que perto do Acre tem, né? Lá no estado do Amazonas, né? Mas Rondônia, Amapá e Pará, ou seja, já podemos descartar. Ó. Ficaram as letras D e E. Gente, a alternativa correta para a nossa primeira questão é exatamente a letra E. É o Rio de Janeiro, né, o maior produtor, São Paulo em segundo, Espírito Santo em terceiro. Tá? São dados mais recentes que nós temos. Né? Durante um certo tempo, São Paulo não aparecia na lista. Né? Então, nós temos aqui o Rio de Janeiro ocupando a primeira posição. São Paulo aqui com a segunda. E o Espírito Santo com a terceira, né? O Espírito Santo aí com a terceira colocação, tá? Professor, mas no Rio Grande do Norte também tem. No Rio Grande do Norte tem, inclusive o Rio Grande do Norte, né? Ele é o maior produtor, Rio Grande do Norte, viu, gente? Rio Grande do Norte, ele é o maior produtor, né? Maior produtor continental, ou seja, retirado do continente, né? Petróleo onshore. É aquele tirado do continente. Já esses três aí é da área ali do marítima, né? Aquelas plataformas que vocês viram inicialmente, tá? A Bahia também se destaca por ser ter uma produção razoável, né? Porém também é terrestre. Inclusive na Bahia já teve uma área chamada de Recôncavo Baiano, né? Que o Recôncavo Baiano já foi, em meados do século passado, já foi o maior produtor. Mas aí, com as pesquisas, né, foram conhecendo outras áreas, passou-se a conhecer a Bacia de Campos, a Bacia de Santos, né, passou a conhecer o pré-sal. Né, então, a Bahia foi caindo, né, mas a Bahia ela já teve como uma importante primeira produtora na época, né, do recôncavo, que se extraía muito do recôncavo baiano, isso em meados do século passado. Alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Podemos avançar? Olha só, no nosso próximo slide, na nossa próxima questão, tá? A questão diz o seguinte, marque a alternativa que indica a principal produtora de petróleo em território brasileiro, né? Marque a alternativa que indica a principal bacia produtora de petróleo em território brasileiro. Então, olha só. Né? Será a letra A, Bacia do Espírito Santo? Letra B, Bacia Sedimentar Amazônica? Letra C, Bacia de Santos? Letra D, Bacia do Recôncavo Baiano? Letra E, Bacia de Sergipe, Alagoas e do Rio Grande do Norte? E aí, gente? Qual a alternativa correta? Alguma pergunta? Dúvida? Então, olha só, gente. Durante como nós já destacamos, né? Durante um bom tempo, a bacia de Campos foi a primeira, né? Mas atualmente, de onde mais se extrai, né? De onde mais se extrai petróleo é da bacia de Santos, né?
Vamos até colocar entre parênteses, né? Superou a bacia de Campos, né? A bacia de Campos que pega o litoral do Rio de Janeiro, parte norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Ok? A alternativa correta aí para a nossa segunda questão, né, é C de casa, né? A bacia de Santos, né? Ou seja, essa bacia, como eu volto a destacar para vocês, já que existem ainda algumas bibliografias, alguns até sites, né, que colocam ainda a de Campos sendo a primeira, né? Mas aí mais recente, a bacia de Santos superou essa bacia de Campos. Ok? E bacia por quê? Bacia, gente, porque é bacia sedimentar, né? É o quê? Era uma área, uma grande área, ó, côncava, né? E aí essa área foi sendo preenchida por sedimentos, né? Por isso que chama bacia, ó, o formato aqui, ó. Ela foi sendo preenchida por sedimentos. E aí na formação do petróleo, né? Esses sedimentos cobriram o quê? Cobriram restos de animais marinhos, né? Que com o decorrer do tempo, né? Com as reações químicas que foram ocorrendo, né? As diferenças de temperatura e pressão, fizeram a dar origem, né? É um processo bem lento, viu, gente? Fizeram a dar origem o petróleo. Então, o petróleo, riquezas como o petróleo, como o carvão mineral, são encontradas, tá, em áreas de bacias sedimentares. Vamos avançar para o próximo slide? Olha só, terceira questão, né? Nossa terceira questão diz o seguinte: responsável pela exploração e produção de petróleo no território brasileiro, essa empresa é considerada a maior da América Latina, né? Foi criada em outubro de 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, cujo slogan era "O petróleo é nosso". Marque a alternativa que corresponde à empresa que possui as características citadas. Que empresa é essa, galera? Letra A, B, C, D ou E? Tá bem fácil, né? Nós já falamos anteriormente. A empresa em destaque, ou melhor, que o enunciado se refere, é exatamente, tá? Como o nosso polo de Betânia aí está colocando, né? Nosso polo de Betânia está respondendo aí, exatamente a Petrobras, tá? A Petrobras. A Vale não é, a Vale nem trabalha com petróleo, né? A Vale, atualmente Vale, né? Mas no passado chamava-se Vale do Rio Doce. A Vale, ela trabalha com mineração, né? Ou seja, essa Vale aqui, ela trabalha com mineração. Que tipo de minério, professor? É o ferro. Ou seja, o ferro, o níquel, opa, uma vírgulazinha aqui, o manganês, e outros, né? Eletrobras. A Eletrobras, nossa velha conhecida, né? Trabalha com fornecimento de energia elétrica, né? A Eletrobras, ela trabalha com geração, transporte e distribuição de energia. Então, não é a Eletrobras. Tá? Gerdau. Gerdau também não trabalha com petróleo, né? A Gerdau trabalha com aço, né? Tá até aqui, trabalha com aço. E essa letra E era o antigo nome da Vale. Que a Vale, no passado, ela era uma estatal, né? Era o antigo nome da Vale, né? Companhia Vale do Rio Doce, né?
CVRD, Companhia Vale do Rio Doce. Então, a alternativa correta, tá? É a nossa, como os nossos queridos alunos aí de Betânia bem colocaram, tá? É exatamente a letra C de casa, né? Ou seja, Petrobras. Alguma dúvida, galera? Alguma pergunta? Podemos avançar? Inclusive aí na letra A, né? Só para que você ganhe essa informação a mais, né? Que a Vale, ela trabalha aí com mineração. Até tinha engolido aqui o A, né? Ela trabalha com mineração, no caso aí o ferro, níquel, manganês, etc. E ela retira grande parte aí desses minérios ali do Pará, né? Da Serra dos Carajás. Olha aí, a quarta questão. As reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Então, essas reservas petrolíferas, galera, elas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Indique corretamente esse tipo de formação. Qual é o tipo de formação aí que está relacionada às reservas petrolíferas? Escudos cristalinos, letra A. Bacias sedimentares, letra B. Letra C, dobramentos cenozoicos, né? Ou seja, dobramentos modernos. Letra D, placas tectônicas. Letra E, aluviões quaternários. E aí, gente? Qual a alternativa correta aqui para a nossa... Antes de terminarmos aqui o nosso primeiro tempo, né? Está perto de terminar. Letra A, letra B ou C? Ou D ou E? Inclusive, no decorrer da nossa aula, nós já destacamos. Inclusive, fizemos até um desenho, né? Lá da área. Olha, escudos cristalinos, né? Nas áreas de escudos cristalinos, né, se encontra minerais metálicos, né? Ferro, níquel. Né? Encontra-se minerais metálicos, né? Como ferro e níquel, né? Tem outros, né? Mas que é só resumindo, são exatamente nas áreas, né, de escudos cristalinos. Ficarem as letras B, C, D e E. Olha, a letra D a gente já pode descartar, porque a letra D, placas tectônicas, é assim, o nosso planeta, vamos imaginar o nosso planeta, um ovo, só que um ovo rachado. Cada rachadorazinha, cada espaço, né, referente ali às rachaduras, são as placas. Né? Então, o Brasil ele está sobre uma placa tectônica, os Estados Unidos está sobre outra placa tectônica, a China em outra placa, o Irã em outra placa, tá? Essas placas tectônicas, ao se movimentarem, ao se chocarem umas com as outras, provocam o quê? Provocam terremotos. Né? Ao se chocarem umas com as outras, né? E aí esses terremotos são muito sentidos, principalmente nas bordas, né? Nas áreas próximas ao contato de uma placa com a outra. No caso aqui do Brasil, como nós ficamos no centro da placa sul-americana, praticamente no meio, olha aí como a natureza foi generosa com o Brasil. Né? Uma linda floresta amazônica e vasta. Não é tão quente nem tão frio, dependendo, né, do local e do ano, né? Isso dependendo do local e do ano. Presença de terremotos mínima, né? E de grande dimensão é muito difícil, já que nós estamos no centro da placa tectônica sul-americana. Então,
é a característica da placa sul-americana. Então não tem nada a ver com essa questão da presença de determinado tipo de mineral, né? Se é o petróleo, se é o ferro, se é o níquel, se é a bauxita. Ficaram as letras C, ou melhor, B, C e E. A letra C são os dobramentos modernos, a letra C são as estruturas mais recentes que nós temos conhecimento, inclusive é nessa área de dobramentos modernos que tem uma grande presença de terremotos, né? Tremores. A alternativa correta aqui para a nossa questão é exatamente, gente, a letra C. Tá? As reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica conhecido como bacias sedimentares. Não só as reservas petrolíferas, né? Não só as reservas petrolíferas, como também o carvão mineral, também é muito encontrado em área de bacias sedimentares, e o gás natural. E aí, galerinha, como eu estou observando aqui que o nosso tempo expirou, né, o nosso primeiro momento, né, nós vamos dar aqui um breve intervalinho, questão de 2, 3 minutos, e daqui a alguns instantes nós retornaremos com a continuação da nossa aula, ok? Eu conto aí com a presença de vocês. Até daqui a alguns instantes.